Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Hoje, dia 2 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de São Cornélio de Cesareia, bispo da Igreja Católica, primeiro bispo de Cesareia. E sabe de uma coisa? A história desse santo está na Bíblia. É verdade. Nós temos o relato a respeito do chamado desse santo e uma parte da sua história no capítulo 10 e 11, também de Atos dos Apóstolos, mas principalmente o capítulo 10. Cornélio era um soldado romano, não apenas um soldado, mas um centurião, ou seja, era de alta patente, cuidava de vários soldados. E ele estava em Cesareia, o posto dele era em Cesareia, mas era um homem temente a Deus, um homem religioso, e apesar de ser pagão ou gentil, quer dizer, ele não era judeu, ele era romano, ele era partidário, ou pelo menos ele respeitava a religião judaica, acreditava no Deus dos judeus. E ele também tinha toda essa religiosidade na sua família e entre os seus comandados também. Era um homem muito caridoso, dava muita esmola, assim está escrito na Bíblia. E também um homem de muita oração. Um dia ele estava rezando no horário que era estabelecido pelos judeus, às 3 horas da tarde. E um anjo apareceu diante dele e disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. E agora, para que você receba uma graça, manda teus soldados irem até Jope, na casa de um rapaz chamado Simão, curtidor de couros, e lá peça por Simão, também chamado Pedro, para que ele venha até sua casa e lhe falar grandes coisas. O Cornélio, a princípio, ficou assustado com a presença do anjo, achou que aquilo pudesse ser algo terrível para ele, mas ele obedeceu. Pegou 2 criados, também um soldado, tementes a Deus, explicou para eles tudo o que aconteceu, a visão que ele havia tido, a visita do anjo, e os mandou a Jope. No outro dia, enquanto a comitiva, mandada por Cornélio, estava chegando até Jope, até a casa de Simão, curtidor de couros, Pedro estava no terraço da casa de Simão, por volta do meio-dia, também um horário litúrgico, para fazer as suas orações. E estava ali, e enquanto ele rezava e orava a Deus, ele caiu em êxtase e viu, e teve uma grande visão, que descia um pano do céu, e nesse pano havia toda espécie de animal, e uma grande voz dizia a ele: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro retrucava para a voz de forma alguma, meu senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro. E a voz respondia: Pedro, não chames de impuro aquilo que o Senhor purificou. E disse que essa visão repetiu 3 vezes. Pedro voltou do êxtase e ainda estava se perguntando o que queria dizer aquela visão, quando chegou a comitiva de Cornélio, bateu a porta e perguntou por ele. Pedro escutou, desceu do terraço, foi atender o pessoal e perguntou: sou Pedro, o que vocês querem? Falou: pois viemos te buscar porque aconteceu assim, assim, assado, e contou toda a visão que Cornélio havia tido. Pedro rumou com eles no outro dia para a cidade de Cesareia. Chegando lá, Cornélio já tinha reunido toda a parentela dele e também os seus amigos mais íntimos, para também escutarem as maravilhas que aquele homem, indicado pelo anjo, iria falar para eles. E assim, a hora que Pedro chegou, Cornélio se jogou aos seus pés para adorá-lo. Isso é o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. E Pedro toma pelos braços e diz: homem, levanta, eu também sou apenas um homem. E aí, a hora que ele estava para entrar na casa do Cornélio, ele falou: olha, vocês sabem que para os judeus não é permitido que ele vá ao encontro de um pagão, e muito menos que entre na casa de um pagão. Mas Deus mostrou que nenhum homem pode ser considerado impuro.
E assim ele entrou na casa do Cornélio e pediu para que Cornélio explicasse a visão. Depois que Cornélio explicou tudo o que estava acontecendo, Pedro foi e começou a falar, dizer de tudo o que havia acontecido na vida de Jesus Cristo, desde o início, em Belém, depois na Galileia, e depois o que aconteceu em Jerusalém, e tudo que estava acontecendo com os apóstolos que haviam ficado, com os seus discípulos. E segundo consta na Bíblia, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre os que estavam presentes. Pedro havia levado consigo uma comitiva também de Jope, amigos seus que eram também judeus e tementes a nosso Senhor Jesus Cristo. E todos eles ficaram admirados de ver que o dom do Espírito Santo havia descido sobre todas aquelas pessoas, porque eles glorificavam a Deus e falavam em línguas. E assim, Pedro, vendo aquela maravilha, disse: como é que eu posso negar a água do batismo a esses que já foram batizados pelo Espírito Santo? Recordando o que João Batista havia dito anteriormente: eu vos batizo com a água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo. E assim, Pedro batizou todos aqueles pagãos, foram os primeiros pagãos batizados pela Igreja Católica. Depois, Pedro, quando voltou para Jerusalém, precisou se explicar com os partidários da circuncisão, aqueles homens que achavam que para que o homem fosse seguidor da doutrina de Jesus Cristo, que ele fosse cristão católico, ele tinha que primeiro ser judeu, ele tinha que primeiro ser circuncidado, para depois ser cristão. E aí Pedro foi lá e disse tudo o que havia acontecido a respeito de Cornélio e de todos os seus amigos, parentes, que haviam sido batizados no Espírito Santo. Como nós poderíamos negar-lhes o batismo? Deus estava mostrando um novo caminho. E assim Cornélio ficou em Cesareia e se tornou o primeiro bispo de Cesareia, levando a palavra de Deus principalmente aos pagãos, levando a graça, a história, tudo que ele aprendeu do Pedro e também depois dos outros apóstolos, levando às pessoas que o procuravam, e se tornou um grande evangelizador em toda aquela região. Olha só, de repente, nós não temos muitos relatos mais a respeito da vida de Cornélio, apenas que pela tradição e alguns documentos sabemos que ele foi o primeiro bispo de Cesareia, mas foram homens que às vezes passaram pela história sem deixar os seus nomes, foram anônimos, que fizeram com que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo chegasse até nós nos dias de hoje, às vezes até dando o seu sangue, dando a própria vida para que isso acontecesse. Que nós possamos refletir a respeito dessa história e também nos inspirar nessa história de Cornélio, porque nós também podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Você não tem vontade de ter uma vida como Pedro tinha, como Cornélio tinha, de ser inspirado, de receber toda a vontade de Deus através do Espírito Santo para saber o que de fato fazer? Isso é a maravilha do Espírito Santo de Deus na igreja. Que nós possamos almejar isso também para as nossas vidas, pedir a Deus, porque nós sabemos que tudo o que pedimos nós alcançamos, o que procuramos achamos, a porta que nós batemos nos será aberta. Peçamos o batismo do Espírito Santo, como nós vimos na história de hoje, de São Cornélio, dos seus parentes e dos seus amigos, e possamos ser uma igreja viva, santa, como Deus nos quer santos. Se você gostou dessa história, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no canal e ative o sininho, para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube, Tadesteu FM. E até amanhã, com mais uma história de um santo, conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.